Essa videoaula tratará de um assunto muito importante no contexto da disciplina de Bioquímica Estrutural. Ela vai tratar de moléculas que têm atividade catalítica e que são chamadas de enzimas. Alguns conceitos que nós precisamos revisar antes de começar a trabalhar a respeito de enzimas, primeiramente do que se tratam as enzimas. As enzimas, em sua maioria, são moléculas de natureza proteica, mas existem também algumas enzimas que são de RNA. Então, existem RNAs com atividade catalítica. Mas quando nós estivermos conversando aqui ao longo dessa aula, nós estaremos tratando apenas das moléculas de natureza proteica. As enzimas são conhecidas como catalisadores biológicos porque são responsáveis por diminuir a energia de ativação necessária para desencadear determinadas reações. Essas reações nos organismos vivos não aconteceriam em velocidade necessária para a manutenção da vida na ausência dessas moléculas. Portanto, acredita-se que as enzimas estão diretamente ligadas ao processo evolutivo das espécies. As enzimas apresentam a característica de acelerar a velocidade das reações químicas, sem, contudo, alterar o equilíbrio da reação. 1/4 dos genes humanos, aproximadamente, codificam enzimas que participam do metabolismo. E só esse aspecto já justificaria a importância de ter uma aula voltada para enzimas no contexto dos cursos de bioquímica da área da saúde e da área biológica. Alguns fatores que nós vamos estudar ao longo desse capítulo são responsáveis por interferir ou afetar a atividade enzimática. São eles: a temperatura que acontece a reação enzimática, o pH, ou seja, o potencial hidrogeniônico, a concentração de íons H+ presente no meio reacional, e a concentração do substrato. Todos esses fatores são capazes de interferir na atividade catalítica das enzimas. Então, aqui nós começamos com uma pergunta: qual a necessidade biológica das enzimas? E o primeiro item que explica a importância das enzimas é justamente o fato de que as moléculas que são transformadas nos processos metabólicos são moléculas estáveis, solúveis em água, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, e que não têm nenhuma intenção, entre aspas, de serem convertidas nos produtos finais das vias metabólicas. Um exemplo é a via glicolítica, na qual a glicose de 6 carbonos é convertida em 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Esse processo, que parece simples na descrição, né, é uma molécula de 6 carbonos sendo convertida em 2 moléculas de 3 carbonos, ele requer simplesmente 10 etapas enzimáticas. E por que ele requer 10 etapas enzimáticas, se parece ser um processo tão simples na descrição? Os motivos que levam a essa complexidade nós vamos discutir ao longo dessa aula. O segundo item seria o alinhamento molecular. Para que uma molécula seja convertida em outra, ou para que eu tenha, por exemplo, a inserção de mais uma molécula de glicose numa molécula de glicogênio, ou mais um grupo de 2 carbonos num ácido graxo que está sendo sintetizado. Há necessidade de haver um encontro absolutamente coordenado entre os grupos químicos que têm que reagir. Lá na síntese do glicogênio, entre a glicose que está chegando para compor com aquela molécula de glicogênio e o grupamento que está disponível para fazer essa ligação química covalente. Então, se isso tivesse que acontecer aleatoriamente, a velocidade que isso aconteceria nos meios biológicos estaria muito aquém daquilo que é necessário para manter a vida. E isso justifica, mais uma vez, a existência das enzimas.
O terceiro item é um item, na minha opinião, de mais fácil compreensão, porque quando nós temos reações químicas, inevitavelmente nós temos a formação de intermediários. E esses intermediários, eles normalmente são moléculas extremamente reativas e que podem causar danos às estruturas, às células e aos organismos. Então, é importante que essas reações ocorram num ambiente que é preservado e num ambiente segregado, no caso, a enzima. E por último, porque o sítio de ligação interage com o substrato, retirando da interação com a água. Esse aspecto é importante, porque, por exemplo, no caso da glicose, na via glicolítica, para que a glicose entre no processo para gerar duas moléculas de piruvato, a primeira coisa que precisa acontecer com ela é deixar a interação com a água. Então, isso precisa acontecer num ambiente que seja que atraia a molécula de glicose de uma maneira específica, e isso acontece no ambiente enzimático. O próximo item que nós vamos nos debruçar aqui nessa aula é que tipo de moléculas são as enzimas. As enzimas, como nós comentamos há pouco, elas podem ter natureza proteica ou serem formadas de RNAs que apresentam função catalítica. Contudo, nós vamos estar concentrados aqui na nossa discussão nas enzimas que têm natureza proteica. Logo, tendo natureza proteica, elas vão depender de todos os aspectos estudados como sendo importantes na estrutura de proteínas para a manutenção da atividade, a saber, a estrutura gênica, que codifica a sequência de aminoácidos correta, que vai definir uma estrutura, obviamente, primária, adequada, que vai repercutir numa estrutura secundária, terciária e, eventualmente, quaternária adequadas. Agora, tem outro aspecto. Será que é só a manutenção da estrutura que garante a atividade enzimática? Nós já antecipamos no slide anterior que não. Existem fatores que afetam a atividade enzimática. Mas existem fatores ainda que compõem, junto com essa estrutura de natureza proteica, a função de uma enzima. As enzimas, portanto, elas podem depender da presença e da interação com cofatores e ou com enzimas. E o que são cofatores? Cofatores, em geral, são elementos que precisam estar junto com as enzimas, não fazem parte da estrutura codificada pelo gene, portanto, não são aminoácidos, não fazem parte da estrutura primária de uma enzima, mas são fundamentais para que ela consiga fazer a sua atividade catalítica, exercer a sua atividade catalítica. Cofatores, em geral, são íons inorgânicos que são fundamentais para que a enzima possa funcionar. Quando esses cofatores são moléculas mais complexas, de natureza orgânica, normalmente envolvendo na sua estrutura vitaminas, que são ingeridas na alimentação, esses cofatores recebem o nome de coenzima. Alguns cofatores inorgânicos que nós podemos destacar são os íons magnésio, mais 2, que fazem parte da estrutura catalítica de enzimas envolvidas no metabolismo da glicose. Os átomos, os íons ferro, mais 2 e mais 3, que fazem parte de estruturas relacionadas ao estresse oxidativo, como a catalase e a peroxidase. E também o zinco, mais 2, que é cofator da anidrase carbônica, álcool deshidrogenase e carboxipeptidases. Temos ainda os cofatores orgânicos, também chamados de coenzimas, e eles podem aparecer de forma bastante forte, associadas às estruturas enzimáticas,
ou podem aparecer de forma reversível. Então, você pode ter a enzima ligada ou não ligada ao cofator. Outra característica importante é que cada enzima, para funcionar, se ela requer um cofator ou uma coenzima, é aquela coenzima que ela precisa. Ela não precisa de uma coenzima qualquer, ela precisa de uma específica. Por quê? Porque essas coenzimas, elas exibem capacidades que são características. Por exemplo, aqui nós temos a flavina adenina dinucleotídeo, o famoso FAD. O que o FAD é capaz de fazer? O FAD é capaz de transferir elétrons. E ele é formado a partir de que precursor presente na dieta? Da vitamina B2, ou seja, riboflavina. Nós temos aqui também outro que vai ser muito falado na bioquímica metabólica, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou NAD. Qual é o grupo químico que o NAD é capaz de transferir? O íon hidreto. Portanto, ele também está envolvido, assim como o FAD, nas reações redox. E qual é o precursor? É o ácido nicotínico, ou niacina, que também é uma vitamina do complexo B. Nós temos ainda piridoxalfosfato, responsável pela transferência de grupamentos amino, cujo precursor é a piridoxina ou vitamina B6, e o tetrahidrofolato, que é responsável pela transferência de grupos metil. O precursor na dieta é o folato ou ácido fólico, que também é uma vitamina do complexo B. Então vejam, cada cofator vai ter a capacidade de se envolver num determinado tipo de reação química. Então, a enzima, ela vai depender do cofator que exerce o papel químico que está relacionado à catálise que ela desempenha. E as reações que as enzimas catalisam é o que determina a classe enzimática a qual ela pertence. Então, nós temos a classe 1, que é das oxidorredutases, que está envolvida com as reações redox, as transferases, que estão envolvidas com a transferência de grupos, que é a classe número 2, as hidrolases, que catalisam a transferência de grupos funcionais para a água através de reações de hidrólise, que é a classe número 3, as liases, que clivam reações carbono-carbono, carbono-oxigênio ou carbono-nitrogênio com o rompimento de ligações duplas ou anéis ou adição de grupos a ligações duplas. Então, na liase, você sempre vai ter um envolvimento de uma dupla ligação. E essas são as enzimas da classe número 4. As isomerases, elas catalisam a formação de formas isoméricas. Portanto, não vai ter mudança no peso molecular do produto formado, o que vai ter uma reorganização de grupos funcionais na molécula. E essa é a classe número 5. E as ligases, que são responsáveis pela formação de ligações do carbono com ele mesmo, com enxofre, com oxigênio ou com nitrogênio, sempre por reações de condensação acopladas à hidrólise de ATP ou cofator similar. Então, as ligases geralmente estão relacionadas, tá? Mas não é obrigatório, mas via de regra nós vamos encontrar as ligases relacionadas ao anabolismo. Vamos verificar aqui a atividade de algumas enzimas para exercitar esses conceitos das classes enzimáticas. Então, aqui nós temos a atividade da succinato desidrogenase com a conversão de succinato em fumarato. Basta você observar o que está acontecendo no processo enzimático, na reação. O que está acontecendo é que a ligação entre esses dois carbonos, que era uma ligação simples, ela passa a ser uma ligação dupla. E nesse processo, você teve a formação de um FADH2.
Então, aqui está a pista, ó. Normalmente, enzimas que empregam FAD ou NAD como cofatores se enquadram na classe das oxidorredutases. Aqui nós temos uma reação catalisada por uma aminotransferase ou transaminase, em que ocorre a transferência do grupamento amino do aspartato para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. Portanto, esse nitrogênio está sendo transferido de molécula. Portanto, a enzima capaz de catalisar esse tipo de reação é uma transferase. E aqui nós temos a atividade da triose fosfato isomerase, que já deixa claro no título que ela se trata de uma isomerase. E o que faz uma isomerase? Ela apenas muda de posição os átomos para formar novos grupamentos químicos. Então, aqui no caso, eu vou ter, sai de uma cetona e forma um aldeído, e o álcool primário é convertido num álcool secundário. Então, eu não tenho mais os mesmos grupos químicos, mas eu continuo tendo o mesmo peso molecular e a mesma composição atômica na molécula. E com isso, nós encerramos essa primeira discussão a respeito das enzimas.